Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui com vocês para a correção da nossa última videoaula. Countable and uncountable nouns, ou seja, substantivos contáveis e incontáveis. No exercício 6, nós tínhamos que preencher essa tabela aqui. Quais são as palavras que eu consigo contar e quais aquelas que eu não consigo contar? Então, no countable, eu consigo colocar car, present, book, house e balloon. Essas daqui, todas elas eu consigo contar. Eu consigo colocar um numeral aqui para falar 2 cars, 2 presents, 10 books, 5 houses, 7 balloons. Eu consigo desse jeito. Agora aqui, ó, money, juice, soda, furniture and time, esses eu não consigo contar. Vamos primeiro pelo dinheiro. Por que eu não consigo contar dinheiro? Eu não falo, eu tenho 10 dinheiros aqui comigo. Eu falo, eu tenho 10 reais, eu tenho 10 dólares. Ótimo. Reais, dólares. Lembra que a moeda é real e a outra é dólar? Então eu consigo contar porque eu levo elas para o plural. Money, não tem jeito. Juice, eu consigo contar o copo de suco, a garrafa de suco, a jarra de suco, tá? Eu consigo contar. O suco mesmo não. 2 cups of juice, 2 copos de suco. E assim vai. Juices, né? Aí é 2 cups of juice, sem plural. Então eu consigo contar. Mas os copos e não o suco. Refri, a mesma coisa. Mobília, eu consigo contar guarda-roupa, eu consigo contar cômoda, mas quando eu falo na mobília, que é toda a mobília inserida dentro de uma casa, por exemplo, eu não consigo contar. Eu não vou falar, eu tenho 10 mobílias lá em casa. Sou até estranho, né? Eu tenho 2 guarda-roupas, 2 camas e assim vai. Eu consigo contar. Mobília, não dá. E o tempo, que é igual money, eu também não consigo contar o tempo. Eu consigo contar as horas, os minutos, segundos, mas a palavra tempo não dá para contar. Tanto é que quando você coloca o S aqui no final para times, ele deixa de ser tempo para se tornar vezes. Twice a week, 2 vezes por semana. 4 times a week, 4 vezes por semana. Então, esse times ele vai ser o vezes, né? De alguma, por exemplo, frequência de alguma coisa que você faz. Então é assim que funciona. Por isso que essas daqui elas são incontáveis. Aqui no Did You Know fala assim, algumas palavras que são normalmente classificadas como substantivos incontáveis podem ser usados como contáveis em situações específicas. Exemplo, meat, que é carne. É normalmente incontável, mas você pode usar ela como um substantivo contável se você quer falar sobre diferentes tipos de cold meat, ou seja, carne resfriada, por exemplo. E quais seriam essas? Olha um exemplo aqui. My favorite cold meats are salami and ham. Então ele está falando que desses frios, né? Minha comida minha carne de frios favorita são salame e presunto. Aí sim eu estou colocando 2 tipos ali, aí eu consigo deixar ela no plural. Mas só quando for nesse sentido. No geralzão mesmo, é meat. E também você pode não falar sobre a substância por ela mesma, mas preferir falar sobre o recipiente, o container em que ela está inserida e que frequentemente é deixada de lado. Por exemplo, 2 sodas cost $1.30. Então, 2 refris custam R$1,30. Só que ali o refris, ele não está se referindo ao líquido, ele está se referindo ao recipiente, que a gente costuma falar mesmo. Você vai numa lanchonete e fala assim, me vê 2 refris. A pessoa ela já sabe o que você quer. Aí ela vai falar latinha ou garrafinha. É isso que ela vai falar.
que ela já entendeu que você está falando do recipiente e não do líquido em si. A parte líquida eu não consigo contar. Bom, if a noun is uncountable, can it be used in a plural form? Não. Se um substantivo é incontável, eu não consigo colocar ele no plural. Eu já falei lá em cima, então a resposta aqui é não. If a noun is countable, can it be used in the plural form? Se o substantivo é contável, ele pode ser utilizado no plural? Sim. Se ele é contável, eu consigo colocar sim no plural. Aqui vem falando sobre o pay attention, eu falei isso na aula passada, information, new, music, news, né, music, advice, e são substantivos incontáveis, tá? E eu não costumo colocar os artigos indefinidos a e an antes deles, mas se caso eu usar a piece of, aí eu consigo colocar o a antes aqui só para dizer um teco de informação, um pedaço de informação ou um pedaço de conselho, que é o que está falando nessa frase aqui. May I give you a piece of advice, né? Eu posso dar a você um tequinho de conselho, um pouquinho de conselho, mais ou menos nesse sentido, tá? É assim mesmo. Olha aqui em cima sem utilizar o a ou an. This is fantastic news. Esta é uma notícia fantástica. Pronto, é assim mesmo que funciona, tá? O exercício 9, o Czinho significa countable, o U significa uncountable. Então, time é U, eu não consigo contar. Magazine, revistas, consigo contar, então é C. Confetti, eu não consigo contar, então é U. O air, que é o ar, não consigo contar. Holiday, feriados, consigo contar. Flour, que é farinha, não consigo contar, então é U. Information, já vimos lá em cima, então é U, não dá para contar. Party, eu consigo contar, festas. Milk, eu não consigo contar milk, então é U. Food, comida no geral, a palavra food, eu não consigo contar. Eu consigo contar chicken, eu consigo contar sandwich, aí eu consigo contar. Rice, beans, aí eu consigo, beleza. Beans ainda por ser grãos, né? Acho que não vai dar para contar também não. Mas vamos lá. Rice and beans e na plate dá para contar por causa do prato. Mas a palavra food mesmo, por comida, não dá para contar, que é o geral. Music também não dá para contar music. Você nunca vai ver essa palavra com Szinho aqui no final falando de plural. Você vai encontrar os songs. E aí sim. Music ele é mais genérico. Quando um artista, um cantor, ele cria lá a sua música, geralmente é song que é utilizado para esse tipo de situação e não music. Table eu consigo contar. Money não dá para contar. Flower, flor, eu consigo contar flor. E water também não dá para contar, então é U. A gente chega aqui então no Valentine's Day, que é dia de São Valentim, dia dos namorados, por isso tem o cupido aqui, tem um coraçãozinho aqui com a frase que significa I love you, a rosa aqui junto com uma caixa, talvez de chocolate. E o que essas palavras aqui, ó, elas são contáveis ou não contáveis? Então, gifts já está no plural, contável. Chocolates também está no plural, contável. Time não está no plural, então é incontável. Vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui, gifts, countable, it can be qualified. Então, quantify. Então, o gift ele é contável que pode ser quantificado. Chocolates, contável quando numa caixa, por exemplo. Mas ele também pode ser classificado como a massa no total. E aí seria incontável, como numa barra, por exemplo, tá? Time é incontável. Você precisa mensurar em minutos, horas e assim vai. Então, time não é contável. Embora você não use o a antes de sujeitos, substantivos incontáveis. The expression, a expressão a time is often used in English. Essa expressão a time, ela é frequentemente utilizada em inglês, mas aí é mais para recursos linguísticos, tá? E então ele vem com essa explicaçãozinha aqui no final.
Para essa resposta da A, é isso daqui que vocês irão colocar, tá? Que o gifts é contável, gifts, chocolates contáveis, só não é contável quando é uma barra, tá? Que aí você conta a barra, é claro. E aqui o time também é incontável. Nesse aqui do Christmas, você tem aqui do Natal, né? Você tem workplaces, no plural, contável. Joy, não dá para contar. Gatherings, está no plural também, consigo contar. Será que é isso mesmo? Vamos checar lá. Workplaces, countable, it can be quantified. Então, workplace, lugares de trabalho, pode ser quantificado. Joy, joy de brincar, ou o sentir, né? É incontável porque ele conta como um sentimento, mas ele pode ser usado como contável quando ele se refere a uma coisa que causa esse sentimento. Por exemplo, the joys of Christmas, tá? O sentido do Natal. E aí ele vai ter vários sentidos, então o joy ele pode ir aqui para o plural. Mas no normal é incontável. E o gatherings contável, ele pode ser quantificado, então countable. Essa aqui é a resposta então para o B desse exercício. O some e o when, esse aqui é bem interessante. O some eu vou usar em sentenças afirmativas ou em questões quando eu ofereço ou peço algo. O N eu vou usar em sentenças negativas e também em questões. E o no, eu uso ele na sentença de modo afirmativo, mas quando eu coloco o no, eu deixo ela totalmente negativa. E aí eu não preciso utilizar o N na sentença. E aí segue esses exemplos aqui. Muito bem, vamos lá na A então. O some, N e no são usados com ambos, contáveis e não contáveis. Então eu uso com ambos substantivos. Tanto quanto eu conto, quanto eu não conto. Então eu uso os três aqui, ó, some, and you know. E de acordo com os exemplos, é correto dizer que some sugere uma quantidade indefinida ou montante, né? E ele pode ser usado em sentenças afirmativas ou em questões de ofertas. Muito bem, é isso mesmo. Aqui a C fala assim, ó, quanto ao uso, né, do N, quando é correto dizer o que? Ele sugere uma pequena quantidade ou montante quando usado em questões e quase nada ou um só quando usado em sentenças negativas. E aí vou falar mesmo que é bem pouquinho, praticamente significa zero quando você usa o N na forma negativa. E a D, baseado na sua observação dos exemplos dados, o no, ele implica uma ideia negativa e ele não pode ser utilizado com a forma negativa. Por isso que eu falei aqui em cima, né? Ele dá aquela ideia de uma frase afirmativa, mas quando eu imputo o no e sempre depois do verbo be, não pode vir antes, né? No caso aqui é utilizando o verbo be, aí eu deixo a frase com sentido negativo. É isso mesmo. O exercício 12, olhando essa foto aqui então da árvore de Natal, qual é a sentença que melhor descreve? There aren't any presents under Christmas tree. Não há nenhum presente embaixo da árvore de Natal. E aí vocês estão vendo que, ó, there aren't any, não há nenhum. Por isso que eu falei que quando você usa o N na sentença negativa significa zero. Não há nenhum, só olhar aqui que você vê isso daí. Exercício 13, esse aqui é bem tranquilo, tá? Vocês tinham que fazer, tirar o no para utilizar o N na sentença. Só que quando eu faço isso, eu tenho que colocar o not junto do verbo e aí do verbo auxiliar. Na primeira então, there are no, aí vai ficar there aren't any holidays this month. I have no plans, então I don't have any plans for the upcoming holiday. Gigi is getting no presents, então Gigi isn't getting any present this year. Is on Santa's not list, tá? E aqui também ficou fácil. There isn't any food left from the party. E aqui there aren't any classes on Labor Day.
É assim mesmo que funciona. Quando eu tenho o verbo to be, eu já faço essa sentença bem aqui, ó, bem tranquilona. Quando eu não tenho o verbo to be, eu tenho que encontrar o verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar para essa frase I have plans? É só deixar ela na forma negativa. I don't have plan. E aí eu já coloquei a forma negativa. E aí eu vou embutir quem? O N na sentença para ficar bem bonitinho. Exercício 14. Tínhamos que escrever frases utilizando some, and e o no de acordo com o que a gente vê na foto. Então tá lá. There are some people celebrating the new year. Existem algumas pessoas celebrando o ano novo. There are some grapes. Existem algumas uvas. There are some balloons. Existem alguns balões. There are some fireworks. Existem alguns fogos de artifícios. There aren't any sandwiches. Não há nenhum sanduíche. There are no sandwich. Não há nenhum sanduíche. Por isso que essas frases, essas duas aqui, elas estão na mesma linha, porque elas querem dizer a mesma coisa. Igual o exercício que a gente fez aqui em cima. Não há aula no dia do trabalho. E aqui embaixo também não há aula no dia do trabalho. É a mesma coisa. Aqui, there is some confetti. Existem alguns confetes. E aqui, there isn't any water. Não há água. There is no water. Não há água. Então, por isso que foram colocadas essas duas frases. Porque elas têm o mesmo sentido, só escreve diferente. Aqui no 15 era só parte de conversação sobre aquilo que você gostaria de receber ou aquilo que você gostaria de dar de presente para alguém, para um amigo. Então vocês iriam escrever receive e give, e aí eu saberia o que você vai dar ou o que você vai receber. Por exemplo, hoje eu ia querer cell phone case, eu ia querer uma capinha para o meu celular. Tá bem zoadinha. Isso mesmo. Ou então um livro, tá? Um livro é bem bacana também. E o que eu daria? Bom, depende da pessoa, né? Uma mulher, a box of chocolate. Uma caixa de chocolate. A minha sobrinha, por exemplo, a makeup kit, um kit de maquiagem. Ela adora maquiagem. Sei lá, tá? Então essa aqui é bem pessoal.